E aí, meu povo, gente, eu tô numa fase agora de ficar assistindo muito vídeo do YouTube sobre história. História de quê? História do Brasil, história de Goiás, história dos países, de continentes, histórias. Amo histórias. Por exemplo, Napoleão, quem mais, gente? Esqueci os nomes aqui. Mas essas histórias assim, ó, Maria Antonieta, essas coisas. Aí eu vou fazer um resumo pra vocês. Quem estudou história, que sabe alguma coisa, deixa isso aqui no comentário. Aí eu quero expressar o que eu fiz um estudo para eu mesmo ver depois e ver daqui uns tempos se eu já aprendi mais alguma coisa. Vamos lá, primeiro vídeo, vamos dizer assim. Se chegar, gente, eu dou uma pausa aqui. Eu tava estudando, aí eu lembro que no terceiro ano, né, do ensino médio, a gente estudou sobre a Guerra dos Canudos. Então, aí a Guerra dos Canudos, o que foi? Porque tinha um povo muito pobre, né, lá. Aí eu sou muito ruim de localização. Eu sou boa, não é que eu sou boa, mas eu gosto de história, mas geografia eu sou ruim. Deu pra entender? Mas aí o que acontece? A Guerra de Canudos, eu acho, não tô me recordando, acho que foi lá na Bahia, né? E aí o que acontece? O governo, né, esqueceu dos pobres. Foi quando saiu, tipo, do reinado, que tinha o rei, né? Era rei? Ai, quando tinha lá como é que é o nome daquele lá? Gente, como é que é o nome daquele cara lá? Aquele lá que peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Peraí. Lembrei, Dom Pedro. Aí, quando saiu os reinados, né, que era do Dom Pedro, eu não lembro o que Dom Pedro era, gente. Algumas coisas eu não... É muita coisa, né, pra cabeça da gente. Mas aí saiu, né, Dom Pedro era rei? O que Dom Pedro era? Aí saiu, né, o reinado pra virar o quê? República, né? Aí, república... Ah, não sei. Só sei que aí começou a ter presidente, não tinha rei mais, então virou a presidência. Então, aí o povo foi e pensou assim, vai melhorar para a gente. Não melhorou para os pobres, né? Os pobres ficou mais pobres e ainda o povo ainda queria pegar mais dinheiro, né? Que eram os impostos. Aí aconteceu que tinha um homem lá, que era meio que um pastor, e começou ele entendia um pouco de política, e ele foi, né, pela esposa, e aí ele virou a cabeça e tal, e mudou muitas vezes e concentrou lá naquela cidade, né, que esqueci o nome da cidade. E aí, o que acontece? Quando foi pra ele mudou lá, e o povo começou a seguir ele. Falou, nossa, fulano, ele entende das coisas, então, né, vamos e tal. Todo mundo seguindo ele, aí o povo ficou, né, os prefeitos ali, as pessoas ali, ficou meio, isso aí tá meio, né, meio bagunçado. Aí tá. Aí quando a fé começou a Guerra dos Canudos. Aí teve brigaiada, matou o povo. Aí o governo, vamos dizer assim, os políticos, fez o quê? Foi lá e prometeu pros soldados. Aí eles pegaram soldados, tipo assim, Minas, tinha Goiás nessa época? Não sei se tinha Goiás. Rio de Janeiro e tal. Pra concentrar lá, lá na Bahia lá. Não, acho que foi a Guerra dos Canudos, falando assim, vamos ir pra guerra, pra ter a guerra, pra acabar com esse povo, porque eles estão, ó, acordando, né, referente ao que a gente tá fazendo com eles. Então, a gente acabando essa remessa aqui, todo mundo vai ficar iludido, então a gente vai fazer o que quiser com esse povo, né, porque esses aqui que tá meio que, parece que tá querendo acordar. Gente, isso é o que eu entendi. Quem entende de história, então, deixa aqui nos comentários. Aí, o que acontece? Teve a Guerra dos Canudos e o que aconteceu? Todo mundo morreu. E aí, ficou quem? Ficou os soldados. E o que os políticos prometeram para os soldados? Ó, vocês acabando com o povo, né? Vocês vencendo a guerra, vocês têm um pedaço de terra num lugar. Tipo a terra prometida, né? E aí, tá, o povo foi, lutou, e aquela coisa e tal. Aí eles foi e ganhou. E aonde que era a terra prometida? A terra prometida era no Rio de Janeiro. Lá vai esse, pegou as malinhas. O povo que tinha família, pegou a mulherzinha, né, os filhos, e foi pro Rio de Janeiro. Quem começou a guerra, tô aqui fazendo uns biscoitos. Quem começou a guerra e não tinha mulher, aí com certeza arrumou uma, né, que tinha cozinheiras, né, tinha filhos de cozinheiras. Então aí vai aproximando, você já viu que o romance, né, acontece em todo canto, né, tá no meio da guerra. E aí, pô, partiram pro Rio de Janeiro. Chegou lá, cadê a terra? Não tinha terra, acabou a terra, não tem. Falei, uai. E aí, o que eles fizeram?
Porque parece, que eu me lembro, parece que tinha pouca terra, não tinha muita, tinha pouca. E foi muita gente. E aí, o que eles fizeram? Lá no meio do povo, lá já tinha o Rio de Janeiro, né? Concentrado lá, tinha um pouco, porque eu acho que era capital do Brasil, Rio de Janeiro, eu acho, se não me engano. Então, tinha um pedaço. Só que não tinha para todo mundo. O que eles viram? Lá tinha muito morro. Tinha, não, tem muito morro, né? Rio de Janeiro, ele é formado por vários morros lá. E aí, o que eles foram? Falaram assim, vamos invadir ali, vamos morar aqui, morar naquele pedacinho de terra ali. Aí, tipo assim, tem um morro. Aí eles começaram a, tipo, invadir na superfície, né? E aí, o que acontece? Nisso de invadir a superfície, foi aumentando. É, tipo assim, vinha o parente de não sei quem, lá do não sei da onde, e foi aumentando. Aí, vem a parte muito, né, interessante, que aí o que acontece? O povo começou a falar que era o quê? Uma favela. O que é favela? Eu não procurei no dicionário, mas eu vi alguns vídeos. Favela é tipo assim, ele chegou lá no Rio de Janeiro, viu os morros. E lá nos morros tinha uma vegetação. Que essa vegetação era a mesma que eles tinham lá na Bahia. E lá na Bahia, qual que era o nome dessa vegetação? Favela. Aí eles falavam assim, por exemplo, ia perguntar onde que eles moravam, e eles falavam, não, eu moro lá no Morro da Favela. Aí por isso favela. E aí, deixa eu ver o que mais. Acho que vamos parar por aqui, né? Depois, na hora que eu lembrar alguma coisa, eu falo pra vocês. Mas deixa aqui, vocês lembram de alguma coisa? Vocês gostou do meu resumo?